Nos tempos antigos, quando a fronteira entre o mundo visível e o invisível parecia mais permeável, vivia na terra de Uz um homem chamado Jobe. Os relatos descreviam-no como íntegro, justo, temente a Deus e afastado do mal. A sua vida decorria rodeada de abundância: 7 filhos, 3 filhas, milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas, assim como numerosa servidão. A sua reputação estendia-se entre caravanas e povoados, pois todos o consideravam o homem mais próspero do Oriente. Cada um dos seus dias era marcado pela gratidão e as suas noites pelos sacrifícios oferecidos em nome dos seus filhos, não por medo, mas por precaução espiritual. Contudo, o relato transferia repentinamente a cena para um âmbito celestial onde os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor. Entre eles apareceu Satanás, figura de acusação cujo papel era questionar a fidelidade humana. Quando Deus mencionou Jobe como exemplo de justiça, Satanás insinuou que aquela devoção só existia porque Jobe vivia rodeado de prosperidade. Propôs uma prova radical: despojá-lo de tudo para revelar se a piedade era autêntica ou dependia exclusivamente das bênçãos recebidas. A autorização foi-lhe concedida, com a condição de não tocar na sua vida. A sucessão de desgraças começou num só dia, como se o equilíbrio do mundo se tivesse quebrado sem aviso. Um mensageiro chegou com a notícia de que os sabeus tinham atacado e roubado os bois e os jumentos. Enquanto falava, outro informou que um fogo do céu consumira as ovelhas e os pastores. Um terceiro relatou que os caldeus tinham assaltado os camelos. Antes que Jobe pudesse assimilar tudo, um quarto mensageiro apareceu com a notícia mais devastadora. Um vento poderoso derrubara a casa onde os seus filhos celebravam e todos tinham morrido. Cada anúncio caía como um golpe irreversível. Jobe rasgou o seu manto, rapou a cabeça e prostrou-se em terra. Não ergueu a voz em rebelião, simplesmente reconheceu que chegara ao mundo sem nada e que nada poderia levar consigo. O seu silêncio não era resignação, mas perplexidade diante de uma realidade que se desmoronara subitamente. Satanás voltou diante de Deus e afirmou que, enquanto a vida de Jobe continuasse, a prova não era completa. Pediu permissão para o afligir fisicamente e recebeu-a com o limite de não o matar. Pouco depois, Jobe encontrou-se coberto de chagas dolorosas desde a planta dos pés até ao alto da cabeça. Sentado sobre cinzas, tomou um caco para se coçar. A sua esposa, quebrada perante o sofrimento acumulado, pediu-lhe que amaldiçoasse a Deus e morresse, mas Jobe rejeitou a ideia sem compreender o sentido de tudo aquilo. 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, viajaram desde terras distantes para o acompanhar. Ao vê-lo de longe, irreconhecível, rasgaram os mantos e lamentaram-no com pó sobre as cabeças. Sentaram-se junto dele 7 dias e 7 noites sem pronunciar palavra, pois a sua dor era demasiado grande para ser descrita. Quando finalmente falaram, começaram a insinuar que o seu sofrimento devia ter uma causa moral oculta. Segundo o seu raciocínio, ninguém padecia tanto sem ter cometido algum pecado grave. Jobe, debilitado física e emocionalmente, insistiu na sua inocência, questionando o sentido da sua existência e o silêncio de Deus. No meio das discussões apareceu um quarto interlocutor, Eliú, mais jovem que os demais. Interpretou o sofrimento como um meio de correção. As suas palavras, porém, também não resolveram a tensão do relato. Finalmente, um redemoinho marcou a chegada da voz divina. Deus não explicou as causas da dor de Jobe. Em vez disso, confrontou-o com perguntas sobre a origem do mundo, os limites do mar, a natureza dos animais selvagens e os funcionamentos ocultos do universo. Jobe respondeu reconhecendo a sua incapacidade para compreender. A mão que escreve na parede. O palácio da Babilônia iluminava-se com lâmpadas a óleo que pendiam sobre colunas decoradas com leões e figuras aladas. No grande salão, Belsazar, filho de Nabonido e rei em funções, celebrava um banquete para 1000 dos seus nobres. O som de harpas e flautas enchia o ar, misturado com o murmúrio de conversas e o aroma de especiarias importadas do Golfo Pérsico. O ambiente refletia a segurança de um império que acreditava ser intocável, alimentado pelo orgulho de uma cidade que resistira a cercos durante gerações. Num gesto de ostentação, Belsazar ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata que Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém durante a conquista.
Esses objetos, reservados originalmente para ritos sagrados, foram colocados sobre mesas cobertas com tecidos púrpura. O rei, suas esposas e concubinas beberam neles enquanto brindavam a deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. O ritual pagão, misturado com a profanação deliberada de vasos sagrados, provocou um ambiente de exaltação que aumentava a cada taça servida. Então, sem aviso prévio, a sala ficou em silêncio. Perto do candelabro principal, uma mão humana, sem braço, sem corpo, sem sombra que a projetasse, apareceu escrevendo sobre a parede de gesso. Os dedos moviam-se com precisão, deixando traços visíveis que brilhavam sob a luz. Os convidados recuaram, derramando vinho sobre o chão enquanto o som das flautas se interrompia abruptamente. O rosto de Belsazar perdeu toda a cor. Seus joelhos batiam um contra o outro e sua respiração tornou-se entrecortada. O rei chamou aos gritos magos, astrólogos e adivinhos. Prometeu-lhes vestes púrpuras, um colar de ouro e o posto de terceiro governante do reino se conseguissem ler e interpretar a inscrição. Os sábios observaram a escrita, mas nenhum pôde decifrá-la. As palavras não correspondiam a línguas conhecidas da região, nem se encaixavam nos sistemas adivinhatórios usados nos rituais do palácio. A rainha-mãe, ouvindo a confusão, entrou no salão. Aconselhou o rei a chamar Daniel, um exilado judeu que se destacara durante o reinado de Nabucodonosor por interpretar sonhos e resolver enigmas. Daniel foi trazido ao banquete. Seu semblante tranquilo contrastava com o caos do salão. Belsazar ofereceu-lhe as mesmas recompensas que aos outros sábios, mas Daniel as recusou. Ainda assim, concordou em ler a inscrição. A parede mostrava 3 palavras repetidas em parte: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel explicou primeiro que Deus havia lembrado ao rei suas ações, particularmente sua arrogância ao profanar os vasos do templo e sua indiferença diante das lições aprendidas por Nabucodonosor. Depois, interpretou cada termo. Mene significava que Deus havia contado os dias do reino e os completado. Tekel indicava que o rei fora pesado na balança e encontrado em falta. Parsim, derivado de Pérez, anunciava que o reino seria dividido e entregue aos medos e persas. A mensagem era uma sentença irrevogável. Belsazar cumpriu sua promessa, vestiu Daniel com púrpura e colocou um colar de ouro em seu pescoço. Mas o gesto era vazio frente à magnitude do anúncio. Naquela mesma noite, os exércitos medo-persas aproveitaram uma estratégia audaciosa, desviaram o curso do rio Eufrates e entraram pelos canais que passavam sob as muralhas. Babilônia não teve tempo de reagir. Soldados avançaram pelas ruas sem encontrar resistência significativa. Belsazar foi assassinado em seu palácio e o reino passou às mãos de Dário, o Medo. O massacre dos inocentes. Quando Herodes, o Grande, governava a Judéia sob a autoridade de Roma, seu nome era sinônimo de poder, ambição e medo. Era um rei pragmático, capaz de obras monumentais como a ampliação do templo, mas também de ações brutais para manter o controle. A tensão política em Jerusalém era constante e qualquer rumor sobre um possível líder messiânico poderia se tornar uma centelha de instabilidade. Nesse contexto, um grupo de magos do Oriente chegou perguntando pelo rei dos judeus que acabara de nascer. A cidade se agitou imediatamente, pois o título tinha implicações religiosas e políticas que podiam desafiar a autoridade vigente. Herodes consultou os sacerdotes e escribas do povo, que indicaram as profecias que situavam o nascimento do Messias em Belém. O rei chamou então os magos em segredo, perguntou sobre a estrela que os havia guiado e pediu que retornassem depois de encontrar o menino, alegando que ele também desejava adorá-lo. A intenção real era identificar o recém-nascido e eliminá-lo antes que crescesse e fosse proclamado líder do povo. Os magos encontraram o menino com sua mãe, apresentaram seus presentes e receberam em sonhos o aviso de não retornar a Herodes. Tomaram outro caminho de volta para sua terra. Ao descobrir que havia sido enganado, Herodes explodiu em fúria. A ausência de informações precisas sobre o menino levou-o a tomar uma decisão que afetaria toda uma comunidade. Ordenou matar todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e arredores, calculando o tempo conforme o que havia descoberto com os magos. Soldados percorreram a região seguindo ordens diretas, sem margem para compaixão.
Ao amanhecer, a tranquilidade habitual da aldeia foi interrompida por gritos, batidas nas portas e o som metálico das armaduras. Os homens entravam nas casas sem aviso prévio, revistavam os quartos e arrancavam os pequenos dos braços de suas mães. Em algumas residências, a resistência desesperada terminou com mais mortes. Em outras, os choros ecoaram mesmo depois que os soldados se retiraram. Belém, pequena e acostumada ao ritmo pausado da vida rural, tornou-se um foco de lamento coletivo. O evangelista Mateus, ao narrar esses fatos, evocou as palavras de Jeremias. Uma voz em Ramá, um choro inconsolável, mães que se recusavam a aceitar o fim de seus filhos. O texto não detalhava quantos meninos morreram nem quantas famílias foram marcadas por aquela ordem. Apenas mostrava a crueldade de uma política baseada no medo, executada para eliminar uma ameaça que Herodes não compreendia totalmente. Enquanto isso, José recebeu um aviso em sonho. Deveria levar Maria e o menino e fugir para o Egito. A família partiu em segredo durante a noite. Cruzaram caminhos desérticos, evitando rotas vigiadas, buscando refúgio em cidades onde comunidades judaicas já estavam estabelecidas desde épocas anteriores. Permaneceram lá até a morte de Herodes. A fuga não estava rodeada de milagres visíveis nem de proteção inexpugnável. Descrevia-se simplesmente como a fuga de uma família vulnerável que escapava da violência estatal. Belém continuou sua vida após o acontecimento, mas a memória do episódio persistiu nas gerações seguintes. As casas que haviam perdido seus pequenos continuaram funcionando, mas o silêncio deixado pelo vazio era profundo. Os textos não registraram homenagens nem respostas governamentais. A história seguiu sem se deter para nomear as crianças. O acontecimento ficou inscrito como um ato de poder exercido sem freio, motivado pelo medo de um inimigo que mal começava sua vida. A destruição de Sodoma e Gomorra. As cidades de Sodoma e Gomorra se estendiam na planície do Jordão, uma região fértil que contrastava com os terrenos áridos ao redor. Suas plantações prosperavam, o comércio fluía por rotas de caravanas e os habitantes viviam confiantes na estabilidade que sua localização estratégica proporcionava. Em relatos mais antigos, aquele vale era descrito como o Jardim do Senhor, um lugar onde a água corria abundantemente e os pastores encontravam pastagens facilmente. Contudo, a fama dessas cidades se obscureceu com os anos, marcada por práticas violentas, abusos contra estrangeiros e desprezo geral pela justiça. Abraão, que vivia nas colinas próximas, recebeu a visita de 3 figuras misteriosas. 2 deles desceram a Sodoma, enquanto o terceiro anunciou que o clamor contra a cidade se tornara insuportável. Abraão intercedeu, perguntando se destruiria a cidade mesmo que houvesse justos nela, mas a conversa não continuou com detalhes. O relato se concentrou nos 2 mensageiros que chegaram a Sodoma ao entardecer, quando a luz do dia começava a desaparecer sobre os muros. Ló, assentado perto do portão da cidade, viu-os chegar e inclinou-se em sinal de respeito. Convidou-os a hospedarem-se em sua casa, insistindo mesmo quando eles pareciam preferir dormir na praça. Consciente do perigo que os forasteiros enfrentavam à noite, Ló os levou para sua casa, preparou uma refeição e fechou as portas. A tranquilidade durou pouco. Homens da cidade cercaram a casa exigindo que entregasse os visitantes. Não pediam explicações, ordenavam. Ló saiu, tentou argumentar com eles e ofereceu alternativas desesperadas, mas a multidão não se dispersou. Começaram a pressionar a porta para derrubá-la. Os visitantes intervieram, estenderam a mão, pegaram Ló e o fizeram entrar rapidamente na casa. Em seguida, cegaram os homens do lado de fora, desorientando-os enquanto buscavam a entrada sem sucesso. Com a urgência de quem conhece um perigo iminente, os mensageiros disseram a Ló que ele devia reunir sua família e abandonar a cidade. A destruição estava decretada. Ló falou com os futuros genros de suas filhas, mas eles acharam que ele brincava e não ouviram. Com a primeira luz da manhã, os mensageiros instaram Ló a partir sem demora. Sua esposa e filhas o acompanharam. A instrução foi clara: escapar sem olhar para trás. Ló pediu permissão para se refugiar em uma pequena cidade chamada Zoar, e o pedido foi aceito. Assim que chegaram em segurança, uma chuva de fogo e enxofre caiu sobre Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas. A planície, que antes era fértil, ficou envolta em chamas. O texto não detalhava se as pessoas tiveram tempo de fugir.
Apenas mencionava que a destruição foi total. Durante a fuga, a esposa de Ló olhou para trás. Ninguém falou com ela nem tentou impedi-la. Ela simplesmente olhou. O relato afirma que ela se transformou em uma coluna de sal. Seus últimos momentos ou a razão exata do gesto não são descritos. Apenas seu destino final, fixo em um ponto do caminho. Ló chegou com suas filhas a Zoar, mas o temor de que a destruição se espalhasse o levou a buscar refúgio nas montanhas. Lá, em uma caverna isolada, viveram por algum tempo sem contato com outros habitantes. Suas filhas, convencidas de que o mundo estava deserto, beberam vinho e embriagaram seu pai, cada uma concebendo um filho. Esses filhos, Moabe e Ben-Ami, se tornaram os ancestrais de povos que ocuparam territórios a leste do Jordão. A planície que antes fora vista como um jardim ficou desolada e as cidades desapareceram sob uma paisagem que já não lembrava o mundo anterior. As langostas do abismo no Apocalipse. Quando João escreveu na ilha de Patmos suas visões do Apocalipse, descreveu cenas que ultrapassavam os limites da experiência humana. Entre elas, a abertura do poço do abismo destacava-se por sua força simbólica e visual. A visão começava com a queda de uma estrela, não um astro físico, mas um ser espiritual ao qual foi entregue a chave do poço sem fundo. Quando abriu aquele abismo, uma coluna de fumaça escura emergiu em direção ao céu, obscurecendo o sol como se um incêndio monumental tivesse estourado sob a superfície da terra. Da fumaça surgiram criaturas que João descreveu com a linguagem mais precisa que pôde encontrar. Pareciam gafanhotos, mas não se comportavam como insetos comuns. Não tinham como objetivo destruir plantas ou árvores. Sua missão era atormentar os homens durante 5 meses. Sua aparência combinava traços de diferentes seres. Tinham formas semelhantes a cavalos preparados para a batalha, sugerindo velocidade e agressividade. Em suas cabeças carregavam algo semelhante a coroas de ouro, e seus rostos lembravam os dos seres humanos, expressão que conferia à visão um elemento ainda mais perturbador. Seus cabelos caíam como os das mulheres, um detalhe que contrastava com seus dentes descritos como de leão. Vestiam couraças de ferro e suas asas produziam um som estrondoso, semelhante ao barulho de carros de guerra correndo para o combate. A descrição tornava-se cada vez mais perturbadora ao mencionar suas caudas de escorpião, equipadas com ferrões capazes de provocar dor extrema. A ferida não matava, mas a intensidade do tormento levava os homens à beira do desespero. João dizia que muitos buscariam a morte nesses dias, mas a morte os fugiria. Essas criaturas tinham um rei, algo em comum, pois os gafanhotos na natureza não possuem liderança definida. Seu líder era o anjo do abismo, chamado Abaddon em hebraico e Apolion em grego, ambos nomes associados à destruição. A autoridade dessa figura sugeria uma ordem interna naquelas hostes do abismo, longe do caos animal. Durante os 5 meses de sua atividade, os gafanhotos podiam prejudicar apenas aqueles que não tivessem o selo de Deus na testa. Não se mencionava um método para escapar deles nem refúgio capaz de deter seus ataques. João observava a cena como se o céu tivesse se aberto para mostrar uma dimensão oculta onde criaturas híbridas cumpriam um mandato devastador. Suas formas combinadas deixavam claro que pertenciam a uma esfera alheia à natureza conhecida, e o ruído de suas asas, semelhante ao de carros em batalha, completava a imagem de uma invasão que não provinha de exércitos humanos, mas do próprio fundo do abismo. As 10 pragas do Egito. O confronto entre Moisés e o faraó do Egito ocorreu em um contexto político onde a mão de obra hebra sustentava parte da economia nacional. Os israelitas passaram de um clã migrante a um povo numeroso, e esse crescimento despertou desconfiança no trono. Quando Moisés voltou de Midian proclamando que o Deus de Israel ordenava libertar seu povo, a resposta do faraó foi aumentar as cargas de trabalho, negando qualquer negociação. A partir desse momento, segundo o relato, começou uma sequência de fenômenos que transformou a vida do império. A primeira praga afetou o coração do país, o Nilo. Suas águas se transformaram em sangue, os peixes morreram e o rio exalou um odor insuportável. Os egípcios cavaram nas margens para conseguir água potável, enquanto seus sacerdotes tentavam imitar o fenômeno com artes mágicas. A segunda praga trouxe rãs que invadiram palácios, casas e templos. Não havia superfície livre de sua presença,
A terceira praga consistiu em piolhos ou mosquitos que cobriram animais e pessoas, afetando até os feiticeiros do faraó, que reconheceram que aquilo escapava ao seu poder. Na quarta praga, enxames de insetos voadores escureceram o ar. Depois, uma doença mortal afetou o gado egípcio, enquanto os animais dos israelitas permaneceram saudáveis. A sexta praga trouxe úlceras que cobriram os corpos de homens e bestas. Com a sétima veio uma tempestade de granizo misturada com fogo que destruiu plantações, casas e tudo que estava exposto ao céu. A oitava praga convocou gafanhotos que devoraram o pouco que restava de pé. Os funcionários egípcios suplicaram ao faraó que cedesse, afirmando que o Egito estava perdido. Mas a recusa persistiu. Então, a nona praga mergulhou o império em uma escuridão densa por 3 dias, enquanto nas casas dos israelitas havia luz. A diferença entre os dois povos se acentuou. A 10ª praga fechou o ciclo. À meia-noite, a morte percorreu o Egito e levou todos os primogênitos. As casas se encheram de lamentos, da família do faraó aos prisioneiros. No meio do luto geral, o faraó ordenou que os israelitas saíssem do país sem demora. Aquela noite marcou o início do êxodo e o fim do poder egípcio sobre aquele povo. O diluvio universale. Nei racconti antichi della Genesi, il mondo era giunto a un punto in cui la corruzione si era diffusa ovunque. La violenza riempiva la terra e il comportamento umano si era deviato così tanto che la creazione appariva irriconoscibile. Noè, discendente di Adamo attraverso Set, si distingueva in questo scenario per la sua rettitudine. Era descritto come un uomo giusto nella sua generazione, qualcuno la cui vita manteneva un ordine interno in un tempo in cui il comportamento dell'umanità aveva perso ogni orientamento morale. La storia iniziava con una sentenza senza dettagli emotivi. La fine di ogni essere si avvicinava. Noè ricevette istruzioni specifiche per costruire un'arca. La struttura doveva misurare 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Doveva avere una finestra superiore, una porta su uno dei lati e 3 livelli interni. Il legno doveva essere ricoperto di pece dentro e fuori per garantirne la galleggiabilità. Non si menzionava come Noè ottenesse i materiali né quanto tempo impiegò a costruire una struttura così vasta, ma l'immagine dell'arca, eretta sulla terra asciutta, doveva essere diventata un punto di curiosità per chi la vedeva sorgere senza comprenderne lo scopo. Durante i preparativi Noè ricevette il mandato di radunare gli animali. Di ogni specie doveva prendere un maschio e una femmina, di alcuni animali considerati puri doveva prendere 7 coppie. Man mano che l'arca veniva completata, gli animali iniziarono ad arrivare. Il racconto non dettagliava i percorsi né come fossero guidati, affermava solo che entrarono 2 a 2 nell'enorme imbarcazione. La scena doveva sembrare strana agli abitanti della regione. Creature di specie e dimensioni diverse che si muovevano verso una struttura troppo grande per qualsiasi uso comune. Quando tutto fu pronto, Noè, sua moglie, i figli e le nuore entrarono nell'arca. Il testo indica che fu Dio a chiudere la porta dall'esterno. Allora iniziò la tempesta. Si aprirono le porte del cielo e le sorgenti dell'abisso. La pioggia cadde per 40 giorni e 40 notti senza interruzione. Con l'aumentare dell'acqua, uomini e animali all'esterno dell'imbarcazione morirono. Le valli si riempirono, gli alberi furono sommersi e le montagne scomparvero sotto il livello crescente delle acque. L'arca galleggiò su un paesaggio che aveva perso ogni riferimento. Per mesi, Noè e la sua famiglia vissero in un'oscurità interrotta solo da lampade interne. Il suono dell'acqua che colpiva la struttura di legno accompagnava ogni giorno. Non c'erano finestre per vedere l'esterno, tranne l'apertura superiore. Quando l'intensità della tempesta diminuì, le acque rimasero al livello massimo per 150 giorni. Solo allora cominciarono a diminuire. L'arca si fermò infine sui monti Ararat, sebbene la terra non fosse ancora asciutta. Noè attese pazientemente. Aprì la finestra superiore e lasciò uscire un corvo, che volò da una parte all'altra senza ritornare. Poi lasciò andare una colomba, che tornò senza trovare riposo. 7 giorni dopo ripeté il gesto e la colomba tornò con una foglia di ulivo nel becco, segno che le acque erano calate abbastanza da mostrare la vegetazione. Una settimana più tardi la colomba non tornò. La terra stava emergendo lentamente dall'inondazione. Quando il suolo si asciugò, Noè rimosse le coperture dell'arca. L'aria fresca doveva entrare come un promemoria di un mondo che era stato cancellato e che ora riappariva in silenzio.
Noè uscì con la sua famiglia e gli animali, che si dispersero mentre il vento rinnovava il paesaggio. Le strutture, le strade e gli insediamenti precedenti erano scomparsi sotto un terreno trasformato dall'immensa distesa d'acqua, senza tracce visibili della vita che un tempo abitava quelle valli. O julgamento de Deus contra Jerusalém, Ezequiel. Quando Jerusalém ainda resistia, cercada por forças que pareciam inevitáveis, Ezequiel vivia no exílio junto ao rio Quebar, em território babilônico. Ele não fazia parte dos acontecimentos militares diretos, mas recebia visões que relatavam com crueza o que estava prestes a acontecer. Suas mensagens não tinham a suavidade das metáforas simbólicas. Eram imagens que surgiam com a nitidez do metal fundido e do fogo consumindo estruturas que um dia pareceram permanentes. Tudo começava com uma acusação. A cidade se havia tornado um forno onde se acumulavam os resíduos do povo, comparados com cobre, estanho, ferro e chumbo cobertos de impurezas. O julgamento que se aproximava não seria uma simples derrota militar, mas um processo de fusão total. Ezequiel observava as visões de seu lar provisório no exílio. As figuras que via não obedeciam a regras humanas. Havia seres vivos com 4 asas, 4 faces e movimentos que se deslocavam em múltiplas direções sem girar a cabeça. Rodas entrelaçadas cobertas de olhos seguiam os passos dessas criaturas, enquanto um tipo de brilho metálico preenchia o ar com um ruído semelhante ao da água batendo nas pedras. No meio desse cenário, a glória divina aparecia, movia-se e erguia-se, como se a presença de Deus se deslocasse de um lugar prestes a ser abandonado definitivamente. Em uma das visões mais severas, Ezequiel viu a figura humana que representava a glória do Senhor ordenar a um homem vestido de linho percorrer a cidade marcando aqueles que suspiravam pelas injustiças cometidas em Jerusalém. Atrás dele vinham outros 6 homens armados. A eles foi ordenado atravessar a cidade começando pelo templo e matar indiscriminadamente aqueles que não haviam sido marcados. O relato não se detinha nos detalhes do ato, apenas apresentava o mandamento e seu cumprimento, deixando claro que o julgamento começava no lugar mais sagrado. Outra imagem mostrava Jerusalém como um enorme caldeirão onde a carne, símbolo da população, fervia lentamente. O sangue derramado nas ruas não ficava oculto, permanecia exposto sobre as pedras, tornando-se evidência contra a cidade. Os líderes faziam discursos de segurança enquanto a ameaça avançava metro a metro. Ezequiel, à distância, via a fumaça subir como um sinal que anunciava não apenas a queda militar, mas a ruptura da relação entre a cidade e seu Deus. Nos anos anteriores, os habitantes haviam buscado alianças com o Egito e outras nações para evitar a dominação babilônica. Os profetas do templo asseguravam que a cidade não cairia porque abrigava o santuário. Mas Ezequiel descrevia o contrário. A glória divina, em suas visões, elevava-se do templo, parava sobre o limiar, avançava em direção à porta oriental e finalmente afastava-se da cidade. O templo ficava vazio antes que os invasores o profanassem. A derrota não era apenas política, era espiritual. Quando as tropas babilônicas romperam os muros, a fome consumia a população há meses. As cenas descritas por Ezequiel refletiam a realidade: casas em chamas, a cidade saqueada, o templo incendiado, utensílios sagrados levados como saque e os sobreviventes marchando para o exílio. Em suas visões, a cidade havia sido colocada em um cadinho ardente. Na história, o fogo consumia suas vigas e portas. O profeta recebia notícias fragmentadas, mas suas visões já haviam mostrado tudo antes que ocorresse. Seu papel não era consolar nem explicar, apenas relatar aquilo que havia visto, imagens em que Jerusalém aparecia como metal submetido a uma fundição incessante, uma cidade onde cada pedra parecia testemunhar contra si mesma. A paixão e tortura de Cristo. A última noite de Jesus antes de sua prisão ocorreu no jardim do Getsêmani, aos pés do Monte das Oliveiras. O ambiente estava carregado de tensão. Jerusalém estava cheia de peregrinos devido à festa da Páscoa, e as autoridades religiosas temiam que qualquer movimento inesperado provocasse distúrbios. Nesse contexto, um grupo de soldados e guardas do templo, guiados por Judas Iscariotes, chegou ao jardim com tochas e armas. Jesus foi identificado por um gesto cotidiano, uma saudação que, em circunstâncias normais, passaria despercebida.
A prisão foi realizada sem resistência organizada. Primeiro levado ao Sinédrio, Jesus enfrentou acusações de blasfêmia e de ter proclamado uma autoridade incompatível com a estrutura religiosa vigente. O julgamento ocorreu de madrugada, com testemunhas contraditórias e perguntas formuladas para provocar uma declaração que justificasse a condenação. Após esse processo, foi entregue a Pôncio Pilatos, prefeito romano, pois apenas Roma tinha autoridade para aplicar a pena de morte. Pilatos interrogou Jesus, avaliou a situação política e percebeu que os líderes religiosos buscavam eliminá-lo para evitar tensões entre o povo e as instituições. Apesar de sua aparente relutância, cedeu à pressão da multidão. Então, ordenou que Jesus fosse flagelado antes da crucificação. O flagelo romano não era um castigo simbólico, era executado com um flagrum composto de tiras de couro com pedaços de ossos e metal. Amarrado a uma coluna, Jesus recebeu golpes que rasgaram suas costas e lados, deixando sulcos profundos que sangravam continuamente. Os soldados, zombando da acusação de que se proclamava rei, colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos e sobre seus ombros lacerados um manto púrpura. Bateram nele, cuspiram nele e se inclinaram diante dele em uma zombaria de reverência. Em seguida, o conduziram ao local da execução, conhecido como Gólgota. A cruz, pesada e áspera, repousava sobre seus ombros feridos. Jesus avançou por ruas estreitas, seguido por soldados e curiosos. Em certo ponto do trajeto, enfraquecido pela perda de sangue, caiu repetidamente. Um homem chamado Simão de Cirene foi forçado a carregar a cruz para completar o percurso. Em Gólgota, Jesus foi despido de suas vestes, que os soldados sortearam entre si. Foi colocado sobre a madeira e fixado com pregos nos pulsos e nos pés. A crucificação foi projetada para prolongar o sofrimento. O corpo ficava suspenso em uma posição que dificultava a respiração. Cada tentativa de inspirar exigia impulsionar-se para cima, provocando dor nos pregos e nas feridas do flagelo. Os presentes ouviam comentários divididos entre insultos, zombarias e o silêncio dos que observavam sem intervir. Sobre a cruz, uma inscrição indicava o motivo da condenação: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados ao seu lado. Durante as horas seguintes, o céu escureceu. A cena ocorreu sem sinais visíveis de libertação. Os soldados vigiavam para garantir que ninguém tentasse intervir. A multidão flutuava, alguns voltavam para casa enquanto outros permaneciam próximos ao local. Ao final da tarde, Jesus deu um último grito e morreu. Um soldado perfurou seu lado com uma lança para confirmar sua morte. José de Arimateia, membro do Sinédrio que permaneceu em silêncio durante o julgamento, solicitou permissão para retirar o corpo. Junto com Nicodemos, envolveu-o em panos com especiarias aromáticas e o colocou em um sepulcro novo cavado na rocha. Uma grande pedra foi rodada para fechar a entrada. A cidade seguia sua vida enquanto o corpo permanecia na escuridão do sepulcro, envolto nos panos funerários. O Lago de Fogo. Nos últimos capítulos do Apocalipse, João descrevia um cenário situado além da experiência humana, um território onde o tempo, o juízo e a existência pareciam seguir leis distintas. Ali, depois de múltiplas visões de catástrofes, batalhas celestiais e a queda de reinos simbólicos, surgia o Lago de Fogo, uma extensão ardente que não fazia parte da geografia terrestre ou celestial tradicional. Não era uma montanha, nem um abismo, nem um vale. Era um destino final. A narrativa começava com a derrota do dragão, figura associada a Satanás, que havia influenciado reis, nações e exércitos ao longo da visão. Após um período descrito como 1000 anos, durante o qual o inimigo permaneceu acorrentado em um abismo profundo, foi libertado por um breve tempo. Essa libertação desencadeou um movimento global. Nações chamadas simbolicamente de Gog e Magog reuniram-se em número incontável. O objetivo não era conquistar território, mas enfrentar a cidade amada, um lugar que representava o centro da fidelidade divina. A batalha, no entanto, não se desenrolou de maneira convencional. Fogo desceu do céu e consumiu as forças reunidas sem descrever nenhum confronto físico. Após essa derrota, o dragão foi levado ao lago de fogo e enxofre. Ali já estavam a besta e o falso profeta, figuras que haviam sido lançadas anteriormente em uma das visões anteriores. O relato não oferecia indicações sobre a aparência do lago, sua extensão ou intensidade.
Simplesmente o descrevia como um lugar onde o tormento não cessava. Não havia referência a descanso, intervalos ou à passagem do tempo. A frase-chave era que seriam atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Não se explicava como o tempo operava nessa dimensão. Após esse ato, João descrevia um grande trono branco. A cena não tinha paisagem, apenas a presença do trono e a figura sentada nele. O céu e a terra fugiram de sua presença, expressão que indicava que toda a criação se recolhia diante daquele momento. Os mortos, grandes e pequenos, apresentaram-se diante do trono. Livros foram abertos, e neles estavam registradas as ações de cada indivíduo. Não se mencionava defesa, advogado ou argumentação, apenas fatos. Outro livro, chamado de Livro da Vida, determinava o destino final das pessoas. Aqueles que não estavam inscritos nele foram lançados no Lago de Fogo. Ali também foram lançados a Morte e o Hades, personificações das forças que dominaram a humanidade desde o início do mundo. O lago tornava-se, assim, o ponto onde até mesmo as potências abstratas encontravam um fim. O texto não descrevia gritos nem reações emocionais. Também não explicava a localização espacial do lago nem sua origem. Não havia paisagens ao redor, nem luzes, nem escuridão explícita. Apenas uma superfície ardente concebida como destino irreversível. A narrativa chamava-o de Segunda Morte, diferenciando-o da morte física que afetava os seres vivos. Essa segunda morte era definitiva. Não se mencionavam ciclos, restaurações ou intervalos. O lago aparecia apenas em momentos pontuais da visão, sem receber adornos linguísticos ou descrições detalhadas. Funcionava como limite final de todos os juízos apresentados anteriormente. Assim, a imagem ficava fixa, uma extensão ardente onde figuras simbólicas e humanas eram enviadas após serem avaliadas segundo os registros de suas ações. O relato não acrescentava mais detalhes nem transições, deixando a cena como um destino último dentro do conjunto de visões apocalípticas de João. A decapitação de João Batista. Nos tempos de Herodes Antipas, João Batista havia se tornado uma figura incômoda para o poder político. Sua pregação no deserto, direta e sem concessões, denunciava abertamente o casamento do tetrarca com Herodias, esposa de seu irmão. Herodes temia a influência que João exercia sobre o povo e, embora o considerasse um homem justo, mandou prendê-lo na fortaleza de Maqueronte para evitar uma possível revolta. Herodias, ofendida pelas acusações, esperava uma oportunidade para silenciá-lo definitivamente. Essa ocasião chegou durante a celebração do aniversário de Herodes. Nobres, militares e líderes regionais compareceram ao banquete, onde o vinho e a música animavam a noite. No meio da festa, a jovem Salomé, filha de Herodias, entrou para dançar diante dos convidados. Sua apresentação agradou tanto a Herodes que, tomado pelo entusiasmo e pelo desejo de mostrar generosidade, prometeu-lhe qualquer coisa que pedisse, até mesmo metade do reino. Salomé, influenciada por sua mãe, pediu sem hesitar a cabeça de João Batista em uma bandeja. O tetrarca ficou preso entre o juramento feito perante seus convidados e o medo de contrariar a jovem. Embora triste, ordenou que o pedido fosse cumprido. Um carrasco desceu à masmorra, onde João aguardava seu destino, e o executou. Sua cabeça foi levada em uma bandeja ao banquete e entregue à jovem, que por sua vez a deu à mãe. Os discípulos de João recolheram seu corpo e o enterraram, levando depois a notícia a Jesus. Assassinatos de bebês nos Salmos. Salmo 137. O Salmo 137 surgiu em um dos momentos mais dolorosos para o povo de Israel, o exílio na Babilônia. Sentados junto aos rios daquela terra estrangeira, os deportados lembravam de Jerusalém com uma nostalgia misturada com luto. Os conquistadores exigiam canções e alegria, como se a derrota pudesse se tornar entretenimento. O salmista respondia que pendurar as harpas era a única opção possível, pois cantar sobre Sião em terra de opressão seria trair a dor. Em meio à súplica por lembrar Jerusalém, o salmo dava uma guinada abrupta para o desejo de justiça. O autor invocava a queda da Babilônia e pedia que o julgamento divino alcançasse aqueles que haviam destruído a cidade santa. A tensão emocional crescia até culminar em uma frase brutal: "Bem-aventurado aquele que pegar teus pequeninos e os esmagar contra as pedras." A expressão refletia a intensidade do trauma vivido, pois os babilônios haviam praticado a mesma violência ao tomar Jerusalém.
matando indiscriminadamente durante a invasão final. O grito do salmista não aparecia como uma instrução, mas como um lamento desesperado de um povo que havia perdido tudo e presenciava horrores que marcariam gerações. A frase mostrava a crueza emocional do exílio e a incapacidade de um povo derrotado de pensar em reconciliação, enquanto as ruínas de sua cidade ainda fumegavam em sua memória. A vingança mencionada surgia como uma imagem que devolvia em palavras a mesma crueldade que eles haviam sofrido. Ousas atacar crianças por zombarem de Eliseu. A história de Eliseu começava após a partida de Elias em um redemoinho, quando o jovem profeta assumiu a liderança espiritual de Israel. Pouco depois de receber o manto de seu mestre, iniciou uma viagem rumo a Betel, uma cidade que costumava ser centro de práticas idólatras e tensões religiosas. Enquanto avançava pelo caminho, um grande grupo de jovens saiu da cidade e começou a zombar dele. As vozes ressoavam com desprezo. "Sobe, careca, sobe", fazendo referência irônica à ascensão de Elias e zombando da aparência de Eliseu. Essas zombarias não eram meros insultos infantis. O termo usado sugeria jovens suficientemente velhos para entender o significado de suas provocações e a hostilidade da região para com os profetas do Senhor. Eliseu parou, virou-se para eles e os olhou fixamente. Então proferiu uma maldição em nome de Deus, sem levantar a voz, mas com uma solenidade que estabeleceu um limite entre a irreverência do grupo e a autoridade espiritual que representava. Imediatamente, 2 ursos fêmeas saíram da floresta próxima e atacaram 42 dos jovens. A narrativa não detalhou quanto tempo durou o ataque nem a reação da cidade, mas o número de feridos mostrava a magnitude do evento. Eliseu continuou seu caminho sem parar, deixando para trás uma cena que certamente provocou medo e consternação em toda a região. Mães canibais durante o cerco. Durante o cerco sírio a Samaria, a cidade ficou presa entre muros exaustos e um inimigo que esperava simplesmente que a fome fizesse o trabalho por ele. À medida que os dias avançavam, os alimentos desapareceram e os preços atingiram níveis inimagináveis. Uma cabeça de jumento era vendida por uma grande quantidade de prata e o esterco de pombos tornou-se um recurso de sobrevivência. As ruas estavam silenciosas, quebradas por gemidos e discussões, enquanto dentro das casas a fome devorava qualquer vestígio de esperança. Um dia, enquanto o rei de Israel caminhava pelo muro, uma mulher clamou por justiça. O monarca, exausto pela miséria coletiva, pediu que ela explicasse sua angústia. A mulher contou que, junto com outra mãe, fizeram um pacto desesperado: comer o filho de uma delas hoje e o da outra no dia seguinte. No primeiro dia, mataram e cozinharam o filho da mulher que falava. Mas quando chegou o dia seguinte, a outra mãe escondeu o seu e quebrou o acordo. A mulher exigia que o rei interviesse. Ao ouvir a história, o monarca rasgou suas vestes em sinal de horror. Sob o tecido, ele usava um cilício, evidência de seu próprio sofrimento silencioso. A cena mostrava até onde a desesperança havia chegado dentro da cidade, onde o cerco não apenas causou fome, mas quebrou os últimos laços humanos. O rei, à beira do colapso emocional, culpou o profeta Eliseu pela calamidade e jurou matá-lo, convencido de que Deus havia retirado seu favor. Eliseu, por sua vez, anunciou que o cerco terminaria no dia seguinte e que os preços dos alimentos cairiam drasticamente, embora um oficial duvidasse da profecia. A libertação chegou de maneira inesperada. Os sírios fugiram durante a noite após ouvir sons que interpretaram como um exército poderoso se aproximando. Samaria encontrou os acampamentos inimigos abandonados e cheios de provisões, as bestas do Apocalipse. Nas visões que João recebeu em Patmos, as criaturas do Apocalipse apareciam em formas que ultrapassavam qualquer referência do mundo natural. Uma das primeiras descrições surgiu em torno do trono celestial. Seres viventes com múltiplas asas e cheios de olhos por dentro e por fora. Cada um tinha um rosto distinto, com marcas como de leão, como de boi, como de homem e como de águia, e proclamavam dia e noite a santidade divina sem interrupção. Aquela presença estranha e majestosa marcava o início de uma cadeia de imagens que se tornariam cada vez mais perturbadoras. Mais adiante, João viu surgir do mar uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, adornada com coroas e marcada com nomes de blasfêmia.
Sua aparência combinava traços de leopardo, urso e leão, e recebia a autoridade de um dragão que a sustentava. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas sarou, provocando espanto e temor entre as nações. A besta agia com poder, perseguia os santos e estendia sua influência sobre todas as tribos e povos. Depois apareceu outra besta, desta vez surgida da terra, com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas com voz de dragão. Enganava os habitantes do mundo com sinais e prodígios, ordenando construir uma imagem da besta anterior e dando vida a essa imagem para que falasse e emitisse juízos. Seu controle alcançava as atividades econômicas, impondo uma marca sem a qual ninguém podia comprar ou vender. As visões alternavam entre símbolos, ameaças e juízos, cada um acompanhado de uma linguagem carregada de intensidade. As criaturas descritas não se limitavam a formas híbridas. Também surgiam seres alados que carregavam pragas, cavalos cujos cavaleiros traziam morte e anjos que derramavam copos de ira sobre a terra. Em conjunto, as bestas do Apocalipse representavam um desfile de imagens que percorriam o limite entre o celestial e o monstruoso. O julgamento de Salomão. Nos primeiros dias do reinado de Salomão, quando sua fama ainda começava a se espalhar por Israel, 2 mulheres vieram até ele com um caso aparentemente impossível de resolver. Ambas viviam na mesma casa e deram à luz com poucos dias de diferença. Durante a noite, o filho de uma delas morreu, e segundo o relato, ela pegou o filho vivo da outra mulher e o colocou ao seu lado enquanto dormia, deixando o pequeno morto no colo da outra. Ao amanhecer, ambas afirmavam ser a mãe do menino vivo, e não havia testemunhas nem evidências que favorecessem uma delas. O rei ouviu ambas as versões, enquanto a tensão na sala do julgamento aumentava. A disputa não era sobre riquezas ou propriedades, mas sobre um bebê indefeso preso entre 2 reivindicações irreconciliáveis. Salomão, consciente de que a verdade deveria se revelar além de discursos e gestos, pediu uma espada. Ordenou que cortassem o menino ao meio e entregassem metade a cada mulher. A proposta caiu como um choque na sala. A mulher, cujo filho estava vivo, implorou que o menino fosse entregue à outra, contanto que não morresse. A outra mulher aceitou a divisão, insistindo que o bebê não pertencia a nenhuma delas. Diante dessas reações, Salomão interrompeu a ação e declarou: a verdadeira mãe era aquela que preferia perder o filho a vê-lo morrer. Ordenou que o bebê lhe fosse entregue imediatamente. A sentença se espalhou rapidamente por todo Israel, mostrando que a sabedoria do rei não consistia apenas em conhecimento, mas na capacidade de revelar o coração humano por meio de decisões inesperadas. O episódio permaneceu como um testemunho de um julgamento que, sem derramamento de sangue, revelou a verdade com uma única ordem. Séfora circuncida seu filho com uma pedra. No caminho para o Egito, enquanto Moisés voltava para enfrentar o faraó com a mensagem divina, ocorreu um episódio súbito e desconcertante em uma estalagem. O texto relatava que Deus saiu ao encontro de Moisés para matá-lo, sem oferecer explicação imediata. A cena, abrupta e enigmática, tomou um rumo inesperado quando Zípora, esposa midianita de Moisés, interveio rapidamente. Ela pegou uma pedra afiada e circuncidou seu filho mais novo, um ato ligado à aliança feita com Abraão e que deveria ser cumprido como sinal de pertencimento ao povo de Deus. No meio da urgência, Zípora cortou o prepúcio do menino e tocou com ele os pés de Moisés, dizendo: "Você é para mim um esposo de sangue." A narrativa não acrescentou interpretações nem explicações, apenas que após esse gesto, Deus deixou de atacar Moisés. O episódio indicava que a falta de circuncisão havia colocado a família em perigo mortal, embora o texto permanecesse em silêncio sobre os detalhes espirituais ou simbólicos que o justificavam. O fato é que Zípora, agindo sem hesitação em um momento crítico, evitou a morte de seu marido por meio de um ato ritual que deveria ter sido realizado muito antes. Após a intervenção, a viagem continuou para o Egito, onde Moisés se reuniria com seu irmão Arão e apresentaria ao faraó o pedido de libertar o povo. A cena na estalagem permaneceu envolta em mistério, destacando-se pela intensidade e pelo protagonismo inesperado de Zípora em um momento decisivo. A visão do Vale dos Ossos Secos. No exílio da Babilônia, Ezequiel recebeu uma das visões mais impactantes de toda a literatura profética.
O espírito o levou a um vale cheio de ossos espalhados, secos pelo tempo e sem nenhum sinal de vida. O profeta caminhou entre eles, observando sua quantidade e estado. Eram restos humanos completamente desarticulados, incapazes de sugerir um passado identificável. O silêncio que cercava aquele vale contrastava com a magnitude da desolação. Então Deus perguntou a Ezequiel se aqueles ossos poderiam viver. O profeta respondeu que só Deus sabia. Diante dessa confissão de incerteza, foi-lhe ordenado profetizar sobre os ossos. Quando Ezequiel falou, um ruído começou a percorrer o vale. Os ossos se moveram, se aproximaram uns dos outros e começaram a se unir. Tendões surgiram sobre eles, depois carne, depois pele, mas ainda não tinham fôlego. Em um segundo comando, Deus ordenou ao profeta chamar o espírito para soprar dos 4 ventos. Quando Ezequiel pronunciou as palavras, o fôlego entrou naqueles corpos e eles se levantaram como um exército numeroso, firme e completo. O vale, que antes era símbolo de morte absoluta, se transformou em um cenário de restauração física, como se o tempo e a decomposição fossem reversíveis. Deus explicou que a visão representava toda a casa de Israel, cujos habitantes se sentiam como ossos secos, sem esperança e sem futuro. A promessa era que voltariam à sua terra e recuperariam a vida como nação. No entanto, o impacto da cena transcendia a explicação. Um vale cheio de morte convertido em um campo onde milhares de corpos reviviam ao mesmo tempo. A queda de Samaria, Oséias. Nos tempos do profeta Oséias, o reino do norte, conhecido como Israel ou Efraim, encontrava-se mergulhado em uma decadência política e espiritual que o aproximava cada vez mais da destruição. As alianças instáveis com potências estrangeiras, a idolatria persistente e a corrupção interna enfraqueciam Samaria, sua capital. Oséias, testemunha da deterioração, anunciou um julgamento iminente que não afetaria apenas a cidade, mas também a população mais vulnerável. O profeta descreveu que chegaria um dia em que Samaria seria tomada por assalto. Naquele momento de caos, os muros cairiam e as muralhas não deteriam os invasores. As mulheres grávidas seriam abertas em plena rua e as crianças pequenas seriam despedaçadas sem misericórdia. A cena aparecia sem suavidade ou cobertura, como um retrato direto do que acontece quando uma cidade, incapaz de se sustentar, sucumbe diante de exércitos que não distinguem entre combatentes e civis. A violência descrita por Oséias não se limitava ao ataque físico. Também refletia o colapso moral de um povo que abandonou suas responsabilidades espirituais e políticas. A invasão assíria, que de fato ocorreu no século VIII a.C., confirmou os avisos do profeta. Samaria foi sitiada durante 3 anos e, quando finalmente caiu, muitos de seus habitantes foram deportados e outros pereceram nas mãos dos soldados inimigos. A mensagem de Oséias mostrava a crueza do castigo em tempos de guerra antiga, onde a desproteção das crianças e a vulnerabilidade feminina eram consequências inevitáveis do colapso social. A queda de Samaria ficou registrada como um momento de ruptura total, em que uma capital outrora próspera se tornou símbolo de abandono e devastação. O abuso contra Dina. Dina, filha de Lea e Jacó, saiu para visitar as mulheres da região enquanto a família acampava nas terras de Siquém. Durante essa visita, Siquém, filho do governante local Hamor, viu-a e se encantou por ela. Segundo o relato, ele a tomou à força e depois tentou convencê-la com palavras de afeto. O incidente deixou a jovem em uma posição de total vulnerabilidade, marcada pela violência inicial e pela insistência posterior de Siquém em torná-la sua esposa. Hamor e seu filho foram a Jacó para pedir formalmente o casamento. Propunham alianças, trocas e convivência entre as duas comunidades. Jacó permaneceu em silêncio, aguardando seus filhos que, ao saberem da violência, reagiram com indignação e engano. Simeão e Levi, irmãos de Dina, aceitaram a proposta sob uma condição: que todos os homens da cidade se circuncidassem, adotando assim o sinal de identidade do clã de Israel. Hamor e Siquém persuadiram seu povo a cumprir a exigência, prometendo benefícios econômicos e sociais. 3 dias depois, quando a dor da circuncisão era mais intensa, Simeão e Levi entraram na cidade e mataram todos os homens, incluindo Hamor e Siquém. Saquearam casas, levaram rebanhos, bens e mulheres, deixando a cidade arrasada. Dina foi resgatada e retirada do local pelos irmãos.
Jacó, ao conhecer a magnitude da vingança, temeu pelas repercussões para a família diante das comunidades vizinhas, pois os atos de Simeão e Levi os colocavam em perigo frente a coalizões hostis. O relato deixava a cena carregada de tensão moral e política, sem oferecer alívio ou resolução pacífica. Elias executa os 450 profetas de Baal. Nos tempos do rei Acabe, Israel estava dividido entre a adoração ao Deus de seus antepassados e o culto crescente a Baal promovido pela rainha Jezabel. Elias, profeta do Senhor, vivia como fugitivo enquanto a perseguição religiosa avançava. Após anos de seca, saiu de seu esconderijo e desafiou Acabe a reunir o povo no Monte Carmelo junto com os profetas de Baal. O ambiente estava carregado de tensão. Um único profeta contra centenas que representavam a religião oficial do palácio. O desafio consistia em preparar 2 altares, um para Baal e outro para o Senhor, sem acender fogo. O Deus que respondesse com fogo do céu seria reconhecido como verdadeiro. Os profetas de Baal sacrificaram seu touro e começaram a clamar desde a manhã até o meio-dia, pulando ao redor do altar, cortando-se com facas e lanças, como era seu costume ritual. Não houve resposta. Elias, observando, os instou ironicamente a gritar mais alto, insinuando que seu Deus talvez estivesse dormindo. Ao chegar à tarde, Elias reparou o altar do Senhor com 12 pedras que representavam as tribos de Israel. Cavou uma vala ao redor, colocou a lenha e o sacrifício e mandou encharcar tudo com água até encher a vala. Depois, orou brevemente. Em resposta, um fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água. O povo caiu de rosto ao chão ao presenciar a cena. Elias aproveitou o momento para dar uma ordem firme, que prendessem os profetas de Baal. Eles foram levados ao riacho de Quizon, onde o profeta os executou. Não se detalhou a sequência exata, mas a magnitude do ato deixava claro que foi um massacre realizado em um vale próximo ao Monte Carmelo. Enquanto o céu começava a se cobrir de nuvens anunciando o fim da seca, o riacho levava consigo a evidência daquela purga religiosa. O levita e sua concubina esquartejada. Nos dias em que não havia rei em Israel, um levita que vivia na região montanhosa de Efraim tomou uma concubina de Belém de Judá. Após uma discussão, a mulher retornou à casa de seu pai e o levita viajou para convencê-la a voltar com ele. Depois de alguns dias de hospitalidade oferecida pelo sogro, ambos iniciaram o caminho de volta. Quando caiu a noite, decidiram hospedar-se em Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. Um ancião lhes ofereceu abrigo, pois sabia que na praça não estariam seguros. No entanto, homens da cidade cercaram a casa, exigiram que o levita saísse e provocaram uma situação de violência que lembrou os eventos de Sodoma. Para se proteger, o levita entregou sua concubina e a mulher foi abusada durante toda a noite. Ao amanhecer, ela estava caída junto à porta da casa, incapaz de se levantar. O levita abriu a porta e a encontrou imóvel. Colocou-a sobre seu jumento e retornou para casa. Lá, pegou uma faca e cortou seu corpo em 12 partes, enviando cada uma para uma das tribos de Israel como denúncia extrema da atrocidade cometida. A mensagem provocou choque nacional. Nunca antes algo assim havia sido visto na terra. As tribos se reuniram para exigir justiça e responsabilizaram os habitantes de Gibeá. Quando os benjamitas se recusaram a entregar os culpados, estourou uma guerra civil que quase exterminou a tribo inteira. Apenas alguns homens sobreviveram e as tribos restantes precisaram encontrar uma maneira de evitar seu desaparecimento definitivo, recorrendo a medidas desesperadas para assegurar a continuidade da linhagem. Aprovação bíblica da escravidão. Na legislação do Êxodo, enquanto o povo de Israel avançava em seu processo de formação social e religiosa, surgiam normas destinadas a regular a escravidão. Essas leis não questionavam a instituição em si, davam-na como certa e estabeleciam os termos sob os quais poderia ser exercida. Um hebreu podia se tornar servo por dívidas ou pobreza, servindo por 6 anos e obtendo a liberdade no 7º. No entanto, se ao final do período desejasse permanecer por vontade própria, realizava-se um ritual em que sua orelha era perfurada contra a porta, marcando sua condição permanente. As leis também tratavam da situação dos escravos estrangeiros, que podiam ser adquiridos como propriedade herdável. Diferente dos hebreus, eles não tinham limite de tempo para seu serviço. Os textos reconheciam a existência de violência dentro dessa estrutura,
Se um mestre golpeasse um servo e o matasse, era considerado crime. Mas se a morte ocorresse dias depois, a punição era atenuada porque o servo era sua propriedade. Outros trechos mencionavam que se um escravo sofresse a perda de um olho ou dente devido a um golpe, deveria receber a liberdade como compensação. A normativa refletia uma ordem social em que a escravidão era uma instituição integrada à vida cotidiana. As diferenças entre escravos hebreus e estrangeiros, as proteções parciais e as punições limitadas mostravam uma hierarquia rígida. Os textos não suavizavam a realidade do poder que um mestre tinha sobre seu servo, nem ocultavam as tensões que podiam surgir nessa relação. Essas leis coexistiam com outras que regulavam festividades, sacrifícios e organização comunitária, mas se destacavam por sua dureza em comparação com sensibilidades posteriores. A instituição se apresentava sem adornos, como parte estrutural do mundo antigo. Perseguição e execução de descrentes. No livro de Deuteronômio, quando Israel se preparava para entrar na Terra Prometida, as instruções dadas através de Moisés incluíam mandatos severos destinados a proteger a identidade religiosa do povo. Entre eles, destacavam-se normas rigorosas contra qualquer pessoa que tentasse desviar outros para a adoração de deuses estranhos. O aviso não se limitava a inimigos externos. Podia tratar-se de um irmão, um filho, uma esposa amada ou um amigo íntimo. O texto ordenava que, se alguém sussurrasse secretamente convidando a servir outros deuses, essa pessoa deveria ser denunciada sem hesitação. Após uma investigação rigorosa, e se a acusação fosse confirmada, a punição era a morte por apedrejamento. A severidade baseava-se na ideia de que permitir a idolatria ameaçava a coesão do povo e sua relação com Deus. Até mesmo uma cidade inteira poderia ser destruída se descobrisse que seus habitantes haviam sido seduzidos por cultos estrangeiros. A legislação não pedia apenas obediência externa, mas lealdade absoluta. Não havia espaço para tolerar desvios religiosos numa sociedade em que a fé estava ligada à sobrevivência nacional. Nesse contexto, a execução daqueles que promoviam crenças diferentes era apresentada como um ato de purificação e proteção, evitando que a idolatria se espalhasse e enfraquecesse o povo. A ênfase na exclusividade religiosa repetia-se em diversos trechos, mostrando um tempo em que a identidade espiritual e a segurança política eram inseparáveis. A narrativa não deixava margem para interpretações suaves, pois a ordem era explícita quanto ao resultado final. Morte daqueles que olham para a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, construída nos tempos de Moisés segundo instruções precisas, era considerada o objeto mais sagrado de Israel. Seu interior guardava as tábuas da lei, e sua presença estava associada ao poder divino que acompanhava o povo. Devido à sua santidade, apenas os levitas designados podiam transportá-la, e mesmo eles deviam seguir um protocolo rigoroso para evitar tocá-la ou olhá-la diretamente. Qualquer transgressão a essas regras trazia consequências imediatas. Durante o período dos juízes, a arca foi capturada pelos filisteus após a derrota israelita em Eben-ezer. No entanto, sua presença provocou doenças e caos nas cidades para onde foi levada, então os filisteus a devolveram em uma carroça puxada por vacas. A arca chegou a Bet-Semes, onde os habitantes se alegraram ao vê-la. Mas alguns, movidos pela curiosidade, tentaram olhar dentro dela. O texto relata que Deus os feriu e cerca de 70 pessoas morreram por aquele ato de irreverência. Algum tempo depois, durante o reinado de David, ocorreu outro episódio. Enquanto o rei transportava a arca para Jerusalém, a carroça que a carregava vacilou ao chegar a um trecho irregular do caminho. Uzá, um dos homens encarregados da condução, estendeu a mão para segurá-la e evitar que caísse. Embora seu impulso parecesse razoável, o gesto violava a proibição absoluta de tocar a arca. No ato, Uzá caiu morto junto a ela. O transporte foi interrompido e David, comovido, deixou temporariamente a arca na casa de Obed-edom. A imagem da arca, associada ao favor divino, tornava-se ao mesmo tempo um lembrete do perigo de se aproximar sem a reverência adequada. A morte daqueles que a olharam e a queda repentina de Uzá revelavam um limite inegociável em torno do sagrado. Apedrejamento como punição. Na legislação bíblica, a lapidação surgiu como uma das punições comunitárias mais contundentes e frequentes.
Não era um ato reservado a autoridades ou juízes, mas um procedimento no qual toda a comunidade participava. A pena era aplicada a crimes considerados especialmente graves: idolatria, blasfêmia, adultério, rebeldia contra os pais e certas condutas sexuais proibidas. O propósito não era apenas punir, mas erradicar aquilo que era percebido como uma ameaça à coesão espiritual e social de Israel. Um dos casos mais conhecidos aparece no livro de Levítico, onde se ordenava que aqueles que blasfemassem contra o nome de Deus fossem levados para fora do acampamento e apedrejados até a morte. A cena era descrita com precisão. As testemunhas deveriam lançar as primeiras pedras, seguidas pelo resto do povo. Este detalhe mostrava a responsabilidade compartilhada na execução da punição, evitando que a morte recaísse nas mãos de um único indivíduo. Outro exemplo aparece em Deuteronômio, onde se menciona o filho rebelde, um jovem obstinado que não obedecia ao pai nem à mãe e persistia em conduta destrutiva após ser corrigido. Os pais podiam levá-lo perante os anciãos da cidade e acusá-lo publicamente. Se o comportamento fosse confirmado, os homens do povo o apedrejavam para tirar o mal do meio. Novamente, a medida era apresentada sem nuances como parte da estrutura social do mundo antigo. A lapidação também se aplicava em casos de adultério. O livro de Deuteronômio estabelecia que, se uma mulher comprometida fosse surpreendida com outro homem na cidade e não pedisse ajuda, ambos deveriam ser apedrejados. Em áreas rurais, apenas o homem era punido se provasse que a mulher havia sido forçada. Estas normas refletiam um sistema legal onde sexualidade, honra familiar e identidade comunitária se entrelaçavam com consequências extremas. A prática permaneceu vigente durante séculos, mesmo nos tempos do Novo Testamento, quando grupos religiosos tentaram apedrejar Jesus e mais tarde levaram uma mulher adúltera diante dele para testá-lo. Castigo pelos pecados alheios, o filho de David Morey. Após o episódio com Batseba, o rei Davi tentou ocultar sua falha organizando o retorno de Urias, marido da mulher, da linha de frente da batalha. Quando Urias se recusou a ir para casa para respeitar a disciplina militar, Davi enviou uma carta a Joabe, comandante do exército, ordenando que o colocasse no ponto mais perigoso do combate para garantir sua morte. Urias caiu na batalha e, após o luto, Davi tomou Batseba como esposa. No entanto, o profeta Natã chegou ao palácio e contou uma parábola que revelou o crime do rei. Ele narrou a história de um homem rico que, em vez de tomar uma de suas muitas ovelhas para agradar um visitante, roubou a única ovelha de um homem pobre. Quando Davi condenou o homem rico da parábola, Natã declarou: "Você é esse homem." O julgamento divino foi pronunciado sem rodeios. Entre as consequências anunciadas, uma advertência se destacou acima de todas: o filho que nasceu da união com Batseba morreria. Pouco tempo depois da advertência, a criança adoeceu gravemente. Davi jejuou, vestiu-se de saco e passou noites inteiras no chão implorando pela vida de seu filho. Os anciãos do palácio tentaram levantá-lo, mas ele recusou. Durante 7 dias, o rei permaneceu entre súplicas e silêncio, buscando reverter o que Natã havia anunciado. No 7º dia, a criança morreu. Os servos temeram informar-lhe, mas quando Davi soube, levantou-se, lavou-se, trocou de roupa e foi ao templo adorar. Depois voltou para casa e comeu, enquanto seus servos, perplexos, perguntavam por que ele havia parado de jejuar logo após a morte da criança. Davi respondeu que enquanto a criança vivia, podia suplicar misericórdia, mas uma vez morta já não podia trazê-la de volta. O luto ficou contido nesse gesto, e a vida no palácio continuou com a memória daquela sentença profética. Após a morte da criança, Davi e Batseba tiveram outro filho, Salomão, embora a narrativa desse episódio tenha ficado marcada pelo peso do castigo que havia caído sobre um inocente. Jesus permite que demônios matem 2.000 porcos. Ao chegar à região dos Gadarenos, Jesus e seus discípulos foram recebidos por um homem possuído, cujo comportamento aterrorizava toda a região. Ele vivia entre os túmulos, quebrava as correntes com que tentavam prendê-lo e se feria com pedras, gritando dia e noite. Quando viu Jesus aproximar-se, correu até ele e se prostrou, mas não falava com sua própria voz. Um espírito impuro se manifestava através dele, consciente do poder que estava diante dele. Jesus ordenou que o espírito saísse do homem, mas primeiro perguntou seu nome. A resposta foi inquietante: Legião, porque somos muitos.
Os demônios, temendo serem enviados ao abismo, pediram a Jesus que lhes permitisse entrar em um grupo de porcos próximo que pastava na encosta. Jesus concedeu o pedido. Imediatamente os espíritos saíram do homem e entraram nos animais. A reação foi imediata e violenta. Os porcos, fora de controle, correram para o precipício e se lançaram ao mar, onde se afogaram. Eram cerca de 2.000. Os cuidadores fugiram para a cidade e os campos próximos para contar o que havia acontecido. Quando as pessoas voltaram com eles, encontraram o homem que antes estava possuído sentado, vestido e em pleno juízo. A cena, em vez de gerar alegria, provocou medo. A perda econômica do rebanho e o poder manifestado diante de seus olhos fizeram com que pedissem a Jesus que deixasse a região. O homem libertado quis segui-lo, mas Jesus pediu que permanecesse e contasse o ocorrido. Assim, o episódio deixou uma marca na região, com o eco do ruído dos animais caindo no mar e o silêncio posterior do homem que antes vivia entre os túmulos. Odiar a família para seguir Jesus. Enquanto Jesus percorria os caminhos da Galileia e da Judéia, multidões começavam a segui-lo, atraídas por seus ensinamentos, suas curas e pela autoridade com que falava. No entanto, entre esses seguidores havia muitos que o acompanhavam por curiosidade ou entusiasmo passageiro. Nesse contexto, Jesus proferiu uma frase que surpreendeu pela sua dureza e que marcou um limite claro entre a admiração superficial e o compromisso absoluto. Ele disse que quem quisesse ser seu discípulo deveria odiar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida. O termo não aparecia suavizado no texto. Surgia tal qual abrupto, provocador, mostrando que segui-lo implicava uma lealdade superior a qualquer vínculo humano. A família, que na cultura judaica ocupava um lugar central e sagrado, ficava subordinada a uma devoção total. A afirmação vinha acompanhada de outra imagem igualmente exigente. Quem não carregasse a própria cruz não poderia ser seu discípulo, antecipando o sacrifício extremo que seguir seus passos exigiria. Essas palavras se dirigiam a uma multidão que ainda não compreendia a magnitude do caminho que Jesus percorria. Ele não falava a um grupo restrito de discípulos, mas a qualquer pessoa que considerasse segui-lo. A instrução era pública e não deixava espaço para interpretações confortáveis. O contraste entre lealdades ficava exposto de forma crua. Jesus acrescentou exemplos para ilustrar o que essa decisão implicava. Um homem que construía uma torre deveria calcular se tinha recursos para terminá-la, e um rei que marchava para a guerra deveria avaliar se podia enfrentar um exército maior. Quem não ponderasse o custo ficaria a meio caminho. Da mesma forma, quem não renunciasse a tudo o que possuía não poderia ser seu discípulo. A mensagem encerrava-se sem explicações adicionais, deixando a multidão com uma frase que quebrava a estrutura familiar tradicional e exigia uma entrega total e sem reservas. Jonas engolido por um grande peixe. Jonas recebeu uma ordem direta. Deveria ir a Nínive, uma cidade conhecida por sua violência, e anunciar que a maldade deles tinha chegado a Deus. Em vez de obedecer, o profeta decidiu fugir na direção oposta. Desceu ao porto de Jope e encontrou um barco que se dirigia a Tarsis, longe da missão que lhe havia sido confiada. Pagou a passagem e embarcou, buscando escapar da presença divina enquanto o mar permanecia calmo. Durante a viagem, uma tempestade repentina atingiu a embarcação. Os marinheiros, experientes no mar, compreenderam que algo sobrenatural estava acontecendo. Jogaram a carga ao mar para aliviar o barco e clamaram a seus deuses. Jonas, enquanto isso, dormia na cabine de carga. O capitão o despertou e o incentivou a pedir ajuda a seu Deus. Os marinheiros lançaram sortes para descobrir quem era responsável pelo desastre, e a sorte caiu sobre Jonas. Ao admitir que fugia do mandato divino, Jonas pediu para ser lançado ao mar para deter a tempestade. Embora os marinheiros tentassem alcançar a terra remando contra a tempestade, finalmente o lançaram. O mar acalmou-se imediatamente. Nesse momento, um grande peixe, sem mais detalhes, o engoliu. Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites em seu interior, na escuridão total, cercado por um ambiente que desafiava toda a compreensão humana. Ali, o profeta orou, descrevendo sua situação como se tivesse descido aos abismos da morte. Ao terminar sua súplica, Deus ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme.
Sem mais demora, o profeta dirigiu-se a Nínive para cumprir a instrução que tentara evitar. O episódio terminou com Jonas lançado à costa, coberto de restos do mar, vivo após um confinamento impossível. O tratamento desigual às mulheres. Nas leis e relatos do Antigo Testamento, a mulher aparecia frequentemente em uma posição subordinada dentro da estrutura social de Israel. A legislação sobre pureza ritual fornecia um exemplo claro. Após o parto, a mulher era considerada impura por um período que variava conforme o sexo do recém-nascido. O tempo de purificação era o dobro se a criança fosse do sexo feminino, refletindo uma distinção que ia além do biológico e entrava em categorias simbólicas de valor e função. Os casamentos, por outro lado, eram regidos por acordos familiares nos quais a voz da mulher tinha pouco peso. Em casos de estupro, a lei estabelecia que, se um homem tomasse à força uma jovem virgem não comprometida, deveria pagar um dote e casar-se com ela, sem possibilidade de divórcio. A vítima ficava assim unida ao agressor por toda a vida, já que o ato era visto como uma transgressão contra a honra familiar e não uma afronta direta à sua integridade. O direito de herança também mostrava desigualdades. As filhas só podiam herdar se não houvesse filhos homens, e mesmo assim sob condições específicas que buscavam manter a terra dentro do clã paterno. A figura paterna, ou masculina, predominava nas decisões econômicas e familiares, e a mulher ficava sob tutela do pai, do marido ou do parente mais próximo. Em alguns sacrifícios rituais, as mulheres deviam apresentar ofertas obrigatórias após o parto ou em situações de impureza, reforçando a ideia de que certos processos naturais exigiam expiação. Nas narrativas históricas, a mulher aparecia frequentemente como símbolo de vulnerabilidade em contextos de guerra, sendo tomada como despojo ou entregue em alianças políticas. Esses elementos, entrelaçados em leis, relatos e costumes, mostravam um sistema onde a desigualdade fazia parte da organização social e religiosa, sem nuances ou justificativas adicionais no texto.